Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Pedro Pessoa, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, no vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai ver os maiores fracassos de bilheteria do cinema, da história do cinema. Você sabe que hoje em dia, filme é praticamente uma mina de ouro, né? Todos os filmes dão lucros astronômicos, até às vezes até de bilhões de dólares. Então, você acha que é sempre assim? Não. Tem muito filme que dá prejuízo e, inclusive, tiveram filmes que já fizeram estúdios falirem. O estúdio apostou tudo no filme e ele faliu. Então, vamos ver esses casos aqui agora. Roda a vinheta e vamos começar. Pessoas, antes da gente começar a ver os filmes que dão prejuízo, por favor, não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, cara. Ativa o sininho, porque a gente tem vídeo novo todo dia e toda quarta-feira a gente faz live às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite. Que nem eu tava falando no começo do vídeo, o cinema atualmente dá um lucro absurdo normalmente pros filmes, né? Não pros filmes, pros estúdios que fazem os filmes. Coringa, por exemplo, faturou mais de $1 bilhão e ele custou só 70 milhões de dólares pra ser produzido, mano. Olha o tamanho desse lucro. O filme faturou 15 vezes mais do que ele custou, cara. É inacreditável. E outra parada bizarra é que filmes como Coringa, que custaram 70 milhões de dólares, alguma coisa em torno disso, é considerado low budget, que em português significa mais ou menos orçamento baixo. 70 milhões de dólares pra fazer um filme é considerado orçamento baixo, cara. Olha isso. Os filmes blockbuster normalmente custam mais de 150 milhões de dólares pra fazer. Ultimato, por exemplo, estima-se que custou aí algo em torno de 350 milhões de dólares a 400 milhões de dólares, fora a propaganda. E tem gente ainda que fala que a Disney tá camuflando esses números porque, na verdade, custou mais. E na grande maioria das vezes, os filmes dão muito certo, dão muito lucro. Mas e quando não dão? Existem filmes que fracassaram feiamente, cara. Hoje em dia, vocês nem falam mais fracasso, né? Vocês falam flop. Ah, o filme flopou. Então, tiveram vários filmes que floparam, mano. Cara, eu me sinto muito velho fazendo esse tipo de comentário, mas é a vida, né? Pessoas, pra começar a lista, eu vou falar de um filme recente, Exterminador do Futuro. Sim, Exterminador do Futuro foi um filme que fracassou muito. Eu, inclusive, trouxe minha opinião aqui pro canal e, cara, sinceramente, foi um filme bem ruim. E o filme tava até hypado, né? Com a volta de alguns personagens, tipo a Sarah Connor, o próprio Arnold Schwarzenegger. A gente tinha o James Cameron produzindo o filme. Então, assim, a galera tava meio ansiosa, falando, não, vai ser bom, cara, não é possível. Mas o filme ruim não tem como, dessa vez eles vão acertar. Mas não acertaram ou não. O filme faturou cerca de 250 milhões de dólares no mundo inteiro. E ele custou 200 milhões de dólares pra ser produzido, fora a propaganda. Então a conta realmente fechou no vermelho, cara. E pra um filme desse porte, desse tamanho, com nomes tão pesados assim, isso foi uma surpresa meio bizarra, meio chocante. Eu já vou explicar melhor esse negócio de orçamento fora a propaganda, calma aí. Só que antes de explicar isso e continuando a nossa lista, vocês que são mais da velha guarda que nem eu, vocês lembram do Ed Murphy, né? Eu acho que as crianças hoje em dia talvez não conheçam o Ed Murphy, o que é muito bizarro. Mas, cara, ele fazia muito sucesso lá na década de 90, anos 2000, por aí. Praticamente todos os filmes desse período tinham ele. Todos os filmes de comédia, no caso. E o pior, ter ele no filme era basicamente sinônimo de sucesso. Você tinha o Ed Murphy, o filme ia explodir, ia bombar, porque todo mundo amava o cara. Só que teve um filme que aconteceu exatamente o contrário, cara. Um filme chamado Pluto Nash, que foi lançado lá em 2002, teve um custo aproximado aí de mais ou menos 100 milhões de dólares, fora o marketing. Preste atenção nesse valor, cara. Preste atenção. O filme faturou 7 milhões de dólares. Cara, 7 milhões para um filme de Hollywood que ia estrear mundialmente. Isso é sinônimo de nada. 7 milhões para um filme desse porte é tipo nada, é zero. Olha aí, olha o prejuízo, cara. O valor é tão irrisório que o jornal LA Times classificou esse filme como um dos maiores fracassos de bilheterias de todos os tempos. Só que também não era pra menos, cara. O filme era horrível, mano. Muito ruim mesmo. Os efeitos ridículos, a história sem sentido nenhuma. Então, sério, não tinha como esperar menos do que isso. O filme foi um fracasso tão grande que em países que ele ia ser lançado, como por exemplo o próprio Brasil, eles cancelaram o lançamento e não lançaram, foi direto pra VHS, porque não ia vender, mano. Mas calma, cara, que por incrível que pareça, fica pior do que isso. Indo pro nosso próximo filme, agora eu vou falar de uma animação da Disney. A Disney também erra, e sim, a Disney faz animações ruins também, tá? Você já ouviu falar do filme Marte Precisa de Mães? Pois é. Eu também nunca tinha ouvido falar, mas foi um filme grande feito pela Disney. Eu só fui conhecer esse filme quando eu comecei a fazer pesquisa pra fazer esse vídeo aqui. O filme foi a primeira tentativa da Disney de fazer um filme animado usando motion capture. Motion capture, pra quem não sabe, é aquele sistema lá, aquela tecnologia que eles colocam vários pontinhos nos atores e aí eles usam câmeras específicas que capturam o movimento dos atores, aí eles pegam esses movimentos e colocam em personagens virtuais. Um exemplo clássico disso é o Sméagol, lá do Senhor dos Anéis. A atuação inteira do Sméagol foi feita por um ator e ele só foi substituído por um boneco digital na pós-produção.
pós-produção. E pra fazer um exemplo mais recente, a gente teve o projeto Gemini, do Will Smith, em que ele luta com a versão mais jovem dele. Cara, a tecnologia desse filme foi bizarra. Os efeitos são muito incríveis. E a versão mais jovem dele é totalmente feita em computador. Mas enfim, falando da animação da Disney, o filme foi de fato um fracasso e teve um orçamento de 150 milhões de dólares, cara. Não é um orçamento baixo, não. E isso fora o marketing. O filme faturou no mundo inteiro algo em torno de 110 milhões de dólares, ou seja, fechou no vermelho, não tem jeito. Eu vou explicar esse negócio de fora o marketing que eu tô falando o tempo inteiro. É porque normalmente o orçamento dos filmes, eles levam em conta a pré-produção, a pós-produção e a produção. Ou seja, o custo de gravar, de editar, de roteirizar, os atores, os efeitos, essas coisas. Isso tudo entra no orçamento do filme. Só que depois que o filme tá pronto e bonitinho, você tem que divulgar esse filme pro mundo inteiro. E aí entra um segundo orçamento, que é o orçamento de marketing. Tem alguns shoppings, por exemplo, que colocam bonecos gigantes dos filmes pra fazer divulgação, cartazes, holofotes, esse tipo de coisa. E isso aí não tá no orçamento do filme, tá no orçamento de marketing, que veio fora. Só que no final das contas, isso acaba entrando como um custo pro filme, né? Mas enfim, com isso explicado, vamos pro nosso próximo filme, que de novo é da Disney, por incrível que pareça. Vocês sabem que a Disney não faz só animação. Hoje em dia com a Marvel, então todo mundo sabe disso. Tem vários filmes live action, os próprios remakes da Disney, os originais, eles estão fazendo live action, mas teve um que não deu muito certo. Lá em 2012, a Disney investiu bem pesado num filme que você provavelmente já deve ter ouvido falar, John Carter. Talvez você tenha ouvido falar, mas você não assistiu, provavelmente. Cara, o filme basicamente fala de um veterano de guerra da Guerra Civil Americana que foi se esconder numa caverna pra fugir dos índios. Só que quando ele acordou, ele tava em Marte. Mano, olha essa viagem, olha as ideias, cara. Que roteiro é esse? Lá em Marte, ele meio que foi considerado um super-herói, assim, porque como a gravidade de lá é menor do que da Terra, a força dele parecia ser absurdamente maior do que dos habitantes daquele planeta. Por algum motivo, esse filme saiu do papel e foi investido pra ser feito, cara. E eu lembro que eu fui no cinema ver esse filme e, mano, foi ruim demais. Sério, foi péssimo. Não dá nem pra acreditar que era a Disney por trás desse filme. E o pior, cara, sabe qual foi o orçamento desse filme? 250 milhões de dólares. 250 milhões, cara, é muito caro. E sabe o quanto que ele faturou no mundo inteiro? 285 milhões de dólares. Aí você pensa, pô, foi um faturamento baixo, mas pelo menos deu lucro, né? Não. Tem o marketing. E a estimativa é que o marketing desse filme custou algo em torno de 100 milhões de dólares. Ou seja, o filme custou no total 350 milhões de dólares e faturou só 285. Então foi um fracasso. E cara, mesmo que o filme tivesse dado lucro de 35 milhões de dólares, né, se você considerar o marketing, isso é ridículo. Para um filme de Hollywood que teve um orçamento de 250 milhões de dólares, ele tem um lucro de só 35 milhões só, né? É muito pouco, cara. É muito pouco. O filme tinha que lucrar pelo menos aí uns 500, 400, até 300 milhões de lucro, mano. Lucrar 35 milhões? Não, é muito pouco, ainda mais pra Disney. E cara, esse filme foi um fracasso tão imenso, um flop tão imenso, que um dos diretores da Disney daquela época, o Rich Ross, foi demitido por causa desse filme. Então, o bagulho ficou tenso lá dentro, hein? E o nosso próximo filme tem uma pessoa extremamente famosa como protagonista, o Johnny Depp. Só que isso foi um problema. Calma que eu vou explicar. E cara, por incrível que pareça, esse filme também é da Disney. E você tava aí achando que a Disney não erra nunca, né? Não sei se você lembra, mas lá em 2013, a Disney com o Johnny Depp fizeram um filme chamado O Cavaleiro Solitário. E apesar de toda a fama e toda a capacidade de adoção do Johnny Depp, o filme fracassou feio, cara. Esse filme só tinha um problema. Ele era horrível. E além do filme ser fraco, ele ainda sofreu muitas críticas por terem colocado Johnny Depp pra interpretar um índio, um nativo americano. No final das contas, o filme deu um prejuízo aí de mais ou menos 130 milhões de dólares. Cara, prejuízo de 130 milhões de dólares. Tem noção? O orçamento do filme foi de algo em torno de 215 milhões de dólares e o marketing custou mais ou menos 175 milhões de dólares. Cara, isso é muito bizarro, né? A gente fala assim, milhões de dólares como se fosse uma coisa comum. Tipo, 175 milhões de dólares. Cara, isso é uma quantidade de dinheiro imensurável, mano. Isso é muito bizarro. Mas enfim, vocês estão vendo como é que o marketing é caro? O marketing desse filme custou quase tanto o próprio filme. E mesmo assim não deu certo, hein? Mas pelo menos dessa vez ninguém foi demitido. Oi? Eu sou o Pedro do futuro, ou do presente, não sei. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tava editando esse vídeo, eu percebi que a câmera parou de gravar no meio. Então ficaram faltando os 2 últimos vídeos da lista, que eu vim gravar agora pra terminar o vídeo. Vamos lá, o próximo filme da lista é X-Men Dark Phoenix, X-Men Fênix Negra. Um filme bem recente e, cara, que fracasso, hein? Que fracasso. Inclusive, é o filme mais recente da saga da X-Men e é considerado por muitas pessoas, inclusive por mim, o pior filme de todos de X-Men. É muito ruim. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam disso, mas ele foi o último filme de X-Men produzido pela Fox independentemente.
independentemente. Por quê? Porque a Disney finalmente comprou os direitos de volta pra Marvel. Ela não comprou os direitos de volta, ela comprou a Fox. Só isso que a Disney fez. Por uma bagatela aí de 71 bilhões de dólares. É troco de pão, né, cara? O que é 71 bilhões de dólares? Não é nada. Mas enfim, o filme tem uma das piores histórias de super-herói que eu já vi na minha vida e parecia que os caras simplesmente não faziam a menor ideia do que fazer com os personagens. Eles tinham um bando de personagens, simplesmente botaram eles pra brigar e dane-se. Não tem um contexto, não tem uma explicação, não tem nada. E aí, é claro que o resultado não poderia ser diferente. O filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares e um marketing de 150 milhões. Ou seja, totalizou aí 350 milhões de dólares. E sabe quanto é que ele faturou no mundo inteiro? 252 milhões de dólares. Então, olha o tamanho do preju, cara. Mas agora, finalmente, para terminar a nossa lista, é o filme que faliu o estúdio. O filme é de 1987, o Superman 4. E, cara, se o Dark Phoenix é considerado por muitas pessoas o pior filme de X-Men da história, esse é considerado o pior filme de super-herói da história. E é sério, esse filme foi literalmente um dos motivos que fizeram o estúdio falir. O estúdio era a Cannon Films. E a ideia inicial da empresa era liberar um orçamento de 36 milhões de dólares para a produção desse filme. Só acontece que eles acabaram voltando atrás e liberaram só 17 milhões. Então por aí você já imagina como é que foi a produção do filme, né? Tiveram que cortar gasto de tudo que é jeito e os efeitos acabaram ficando horrorosos. Só que quando o filme lançou, não foram só os efeitos que ficaram ruins. Tudo ficou ruim. A história era péssima. E assim, foi um filme completamente sem graça nenhuma que acabou sendo um tiro no pé da própria empresa que já não estava muito bem das pernas. E é claro que com o prejuízo que esse filme deu, só fez com que eles se endividassem mais ainda, né? Depois eles até tentaram vender a empresa, quitar umas dívidas, mudar os diretores, mas nada disso deu certo. E a empresa acabou fechando as portas oficialmente lá em 1994. E cara, se você parar pra pensar, esse filme foi tão ruim que ele fez o Super-Homem ficar sem aparecer no cinema por 20 anos quase. Porque simplesmente nenhum estúdio queria investir num filme com um personagem que ficou tão marcado por ser ruim. Ele só foi voltar lá em 2006 com Super-Homem o Retorno. Mas enfim, pessoas, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e não esquece de ativar o sininho, porque a gente tem vídeo novo todo dia e toda quarta-feira às 3 horas da tarde, 8 horas da noite a gente faz live aqui no canal. Beleza? Lembrando também que eu tô com um servidor no Discord, o link tá aqui na descrição e ele é gratuito pra todo mundo que quiser participar. Tamo junto e até a próxima. Um beijo! Tchau!